Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor. Quero deixar aqui uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 5, e o versículo de número 13, 14 e 15, que diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que dizes, meu senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo de número 6, versículo de número 2, é a continuação dessa conversa. Diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Queridos, rapidamente eu quero trazer uma palavra para você. Hoje, dia 28/3, sábado, às 19h45. Preste atenção. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre Josué. Quantos de nós já conhecemos a palavra, a vida, a história de Josué? Mas eu quero trazer uma meditação para a sua vida hoje sobre o general de guerra, sobre o príncipe do exército, Jesus. Veja que interessante, em Josué capítulo de número 1, Deus vai ter uma conversa com Josué dizendo: Olha, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora eu vou precisar de você. Eu vou usar você, Josué, para fazer o povo herdar a terra a qual eu prometi. Eu vou fazer você guiar o povo até a terra a qual eu prometi a Moisés. Veja que interessante. Depois da morte de Moisés, o Senhor chega a Josué. E quando ele chega a Josué, ele vai dizer: Olha, eu fiz uma promessa para Moisés, só que Moisés está morto. Então eu preciso te usar, Josué. Eu preciso fazer você guiar o povo através desse Jordão, para que eles venham passar e herdar a terra prometida. Qual a terra prometida é essa? Jericó, capítulo de número 6. Vamos chegar lá. Qual é essa terra? A terra que mana leite e mel. Mas olha que legal. Quando Moisés morre, aparentemente a promessa morreu. Mas não. Eu quero te dizer que Deus sempre tem alguém para realizar aquilo a qual Ele prometeu. Se Deus prometeu, querido, não se desespere, não se preocupe, porque se Deus prometeu, se não for com A, vai ser com B, mas vai acontecer. Se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. E quando Josué tem essa conversa, Deus diz para ele o seguinte: somente se esforça e tem de bom ânimo. Depois Deus vai reforçar: tem muito bom ânimo, porque eu vou te usar, Josué. Querido, eu quero te dizer nessa noite, você, eu, nos dias de hoje somos a figura de Josué. Nós somos responsáveis por nos fazer herdarmos a terra prometida. Qual é essa terra prometida? O altos céus. A morada no reino celestial, onde Jesus disse: Eu vou, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Olha que interessante. Quando Josué se dispõe a fazer aquilo a qual o Senhor lhe mandou fazer, ele somente tinha que seguir alguns passos. E um desses passos era meditar na minha palavra
dia e noite, para que você tenha cuidado em fazer tudo e não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Josué capítulo de número 1. Então veja que Deus deu uma ordem a Josué. Deus disse: Josué, você vai ser o responsável por fazer o povo herdar a terra prometida, mas você tem que seguir alguns preceitos básicos. Você tem que seguir a palavra. Não há como nós herdarmos a terra prometida se nós não tivermos uma boa meditação na palavra. Não há como nós herdarmos a terra prometida se nós não nos dedicarmos um tempo suficiente para fazer aquilo a qual o Senhor nos mandou, que é o que? Medita na minha palavra, de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque só assim, querido, nós vamos saber qual é o mapa, qual é o caminho certo, correto, para eu e você herdar a terra prometida. Não há outro jeito a não ser pela palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, e fora de mim não há outro caminho. Então, queridos, Jesus também diz: eu sou a verdade. Que verdade? A palavra. Ei, preste atenção, Jesus é a palavra. Se nós não estivermos na palavra, nós não estaremos em Jesus. Agora, quando Josué tem essa tarefa, ele tem que cumprir. Cumprir o quê? Alguns procedimentos que o Senhor lhe ordenou. Os irmãos conhecem. Eu já quero correr um pouquinho para não me estender muito. Sabemos que o vídeo as pessoas possa ser que não assistam, né? Mas eu quero rapidamente já pular ali para o capítulo de número 5, que é onde nós fizemos a leitura. Veja que interessante. Quando o anjo ali vai chegar e vai conversar com Josué, se lembra no capítulo de número 1, quando Deus disse para Josué: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Agora nós temos aqui a confirmação, querido. Qual confirmação? Em Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia vai nos dizer que Moisés estava ali apacentando ovelhas, e quando Deus vai chegar para falar com ele, a sarça começa a pegar fogo e a sarça não vai se consumir. E aí Moisés ouve aquela voz falando com ele, e aquela voz vai dizer assim: Moisés, descalça os teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Agora olha que interessante, no capítulo de número 5 e o versículo de número 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Olha que legal, irmãos. Nós vemos aqui que no capítulo 14, ele disse: eu não venho por guerra, mas como príncipe do exército. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto e o adorou. Preste atenção. O anjo se apresenta, Josué o adora. Queridos, esse anjo é o próprio Jesus em forma de anjo, uma teofania, que é a manifestação de Deus em forma visível. Porque Deus é santo, Jesus é santo. Nós não conseguimos olhar e continuar com a nossa vida. A Bíblia nos diz que se alguém contemplar a face de Deus, morre. Porque Ele é santo. Ele é santo. Nós não resistimos olhar para Ele. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele se materializa em um anjo. E Ele apresenta-se a Josué. Ah, pastor, mas se fosse Jesus, a Bíblia diria. Mas eu tenho um respaldo bíblico para te dizer que era Jesus que estava ali. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse, capítulo de número 22, e o versículo 8 e 9 diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Queridos, anjos
não aceita adoração de homem. Sabe por quê? Porque ele sabe que o único que tem que ser adorado, o único que é digno de adoração é o nosso Deus. E se Josué se prostrou e o adorou e ele não foi advertido, então era o próprio Jesus que estava ali falando para Josué. Sabe o que ele estava demonstrando ali falando com Josué? Olha, como eu fui com Moisés, lá naquela sarça ardente, eu estou aqui falando contigo. Então, descalça os teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Preste atenção, onde Josué estava não era lugar santo, mas por que Jesus fez questão de falar que o lugar a qual ele estava era santo? Sabe por quê, querido? Porque Jesus estava dizendo assim: olha, a terra é um lugar comum, não tem nada de diferente na terra, mas quando eu chego no ambiente, eu modifico o ambiente, eu santifico, eu transformo, eu mudo e nada permanece como era. Então Deus estava dizendo: ei, eu cheguei, onde eu chego, a santidade reina. Preste atenção, onde Jesus chega, as trevas têm que sair. Onde Jesus chega, o pecado tem que bater em retirada. Onde Jesus habita, o pecado não pode permanecer. Onde há luz, as trevas não resistem. Olha que interessante. E aí Josué vai ter esse bate-papo, que continua-se no versículo de número 2, no capítulo de número 6, que vai dizer: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Tenho dado na tua mão a Jericó. Preste atenção. Deus já tinha dito que Jericó já estava nas mãos de Josué. Se já estava nas mãos de Josué, por que Josué teve que seguir ali todo um ritual? Durante 6 dias, dar uma volta na muralha, e no 7º dia, dar 7 voltas. Sabe por quê? Eu já vou te explicar. Porque o nosso Deus, ele já nos entregou a vitória. O nosso Deus, ele já nos entregou a bênção. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Adorar. Veja que enquanto o povo rodeava, o povo ia tocando instrumento. Ia tocando ali aquelas buzinas que eram feitas de chifre de carneiro. Olha que interessante. A música estava adorando a Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando ele se apresenta como príncipe do exército, ele estava dizendo assim: olha, Josué, você só vai ter que fazer uma coisa, me adorar. Porque a peleja, quem vai pelejar por você sou eu, quem vai batalhar por você sou eu, quem vai no exército sou eu, porque eu sou o general de guerra, eu sou o príncipe do exército. Então, Josué, somente me adora, porque quem vai pelejar sou eu. Jesus estava ali como príncipe do exército. Não foi à toa que Jesus se apresentou assim. Jesus estava mostrando para Josué que ele era quem iria pelejar, ele é quem iria batalhar por Josué. E sabe de uma coisa? Da mesma forma que foi com Josué, é comigo e é com você. O nosso Jesus é quem peleja por nós. O nosso Jesus é quem batalha por nós. O nosso Jesus é quem guerreia por nós. Nós evangélicos temos um costume muito grande de dizer: estamos em uma batalha, estamos em uma luta. Querido, mas eu nunca vi um crente lutar sozinho. Quando o crente fala que ele está numa luta, quem está na frente da luta dele, sabe quem é? É o general de guerra, é o nosso Deus Todo-Poderoso, e fora ele não há outro Deus. Quando nós estamos em batalha, o nosso Deus é quem está na frente, o nosso Deus é quem governa, é quem prepara toda a batalha. Eu e você só estamos pensando que estamos batalhando, quando na verdade nós estamos o adorando e ele está guerreando ao meu e ao seu favor. Sabe por quê? Nós estamos aqui, como eu disse, na posição de Josué. E da mesma forma que nós estamos na posição de Josué, nós temos uma promessa. Qual promessa é essa, pastor?
herdar a terra prometida. E para nós herdarmos a terra prometida, o que nós precisamos fazer? Somente adorar a Deus, em espírito e em verdade, de todo o coração. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus entra na batalha, Ele não entra para perder. Quando Deus entra na batalha, Ele não entra para ficar em segundo lugar. Quando Jesus chega, eu quero te dizer que Ele chega para tomar a primeira posição. E olha, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Jericó estava cercada ali pelas muralhas muito altas. A Bíblia vai dizer em Bíblias de estudo que a muralha tinha 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Queridos, era impossível aos olhos humanos a gente ou o povo vencer essa barreira. Mas eu quero te dizer, na adoração eles venceram. Em Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia vai nos dizer que pela fé caíram os muros de Jericó. Se não me falha a memória, Hebreus capítulo 11, versículo de número 30. Mas veja que interessante. O que era a muralha? A muralha era aquilo que impedia o povo de tomar posse de Jericó. Impedia o povo de ver a cidade de Jericó. Eu e você temos nas nossas vidas muralhas que precisamos derrubar. Muralhas é tudo aquilo que nos impede de chegar à terra prometida. Qual a terra? O céu, já disse aqui. Então eu e você temos que lutar diariamente para podermos assim vencer essa muralha, vencer esse desespero, vencer essa adversidade. Sabe por quê, queridos? Porque quando você luta, você não luta em vão. O general de guerra está contigo, o general de guerra está à sua frente. E quando ele peleja, a vitória está garantida. Sabe o que eu quero te dizer? Da mesma forma que Jesus havia dito, eu já lhe dei Jericó em suas mãos. Ele também já falou, olha, eu vou, mas eu vou voltar para buscar. Ou seja, Ele já nos deu a sua promessa. Basta eu e você tomarmos posse daquilo que o Senhor nos prometeu e enfrentarmos os obstáculos, os objetivos, as adversidades, para podermos assim um dia herdar a terra prometida, aquela que o Senhor nos disse que herdaríamos. Então eu quero te dizer nessa noite, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a muralha que impeça você de estar enxergando a terra prometida, mas eu profetizo nessa noite que essa muralha vai cair por terra, porque o general de guerra já chegou para lutar por você, para pelejar por você. Somente se esforça, tem de bom ânimo e não pare de adorar, mesmo em tempos a qual nós não estamos podendo abrir a igreja. Não pare de adorar, adore o Senhor na sua casa, dobre o seu joelho, fale com Ele, porque eu quero te dizer, querido, Ele está aqui e Ele está aí na sua casa. Ele está pronto a te ouvir, pronto a te ajudar. Basta com que você apenas olhe e fale, Senhor, sozinho eu não consigo, me ajuda, porque eu quero te dizer que Ele vai te ajudar e você vai vencer. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa rápida palavra e saiba, queridos, que Deus é quem cuida da sua vida, Deus é quem cuida da sua família, Deus é quem cuida da sua casa. Então, em tempos de vírus, eu só quero te dizer, não se preocupe, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, e eu, o Senhor, cuidarei de vós. Queridos, fiquem na paz do Senhor, tenham uma boa noite, e eu peço aos irmãos que, queridos, não desanime, vai passar, e quando tudo passar, estaremos juntos novamente, louvando e adorando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Fique com essa palavra nessa noite e que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe e um beijo a todos, em nome de Jesus.